Presidente, o governo... Presidente, pela ordem. Presidente. Presidente, o governo, pelo governo... Governo, por favor. Governo, presidente, compreende que sua base tem opiniões diversas, portanto o governo libera. Mas o governo compreende que esse é um tema que o mundo está debatendo. É um tema que é a centralidade do debate do G20 que vai ocorrer nas próximas semanas. Portanto, o G20 busca, de maneira correta, para acabar com esse discurso que não pode tributar os super ricos, porque vai ter fluxo de capital e de patrimônio. Então, é evidente que nós já resolvemos isso no preço de transferência, num acordo internacional com a OCDE, 148 países assinaram esse acordo, esse protocolo. Agora, o mundo caminha também para um acordo de taxação dos super ricos, numa alíquota mais progressiva, né, uma alíquota de 2%, e aonde patrimônio mínimo de 1 bilhão, aonde todos os bilionários serão simultaneamente taxados. Olá, meus queridos, tudo bem? Cidadão de Castro, e a gente novamente falando dos problemas que o Congresso causa para o povo brasileiro, e também me surpreendo com cada coisa que é aprovada e a própria população bate palma. De fato, a política brasileira foi contaminada por essa turma aí da extrema-direita, e a direita foi raptada por eles. Mas a gente tem que aqui falar de vários pontos sobre o que aconteceu na aprovação que foi negada para a taxação dos mais ricos. Os mais ricos, eu falo, são os milionários, os multimilionários e os bilionários. Não é você que tem uma barraquinha de cachorro-quente, um pequeno mercantil, um salão de beleza, enfim, você nem é realmente considerado padrão de classe média alta. Você depende do seu próprio trabalho para que de fato você possa ter. Há um problema muito sério no Brasil, que nós temos para mais de 12 milhões de mês, e essas pessoas se titulam como se fosse realmente do alto empresariado. Ganha só o suficiente para pagar as despesas, e o que sobra dá mais ou menos um salário mínimo ou um salário mínimo e meio, raramente chega a 2,5 para poder sobreviver com o fruto do seu trabalho. De contrapartida, eles têm que pagar todas as taxas e as contribuições para garantir lá no futuro uma aposentadoria, já que eles não são CLT e sim MEI. Então, essa responsabilidade de garantir a sua previdência parte por eles. Também outra coisa que eu quero chamar muita atenção. Sempre tem bolsonarista falando que uma quantidade de empresas são fechadas. Meus queridos, MEI é CNPJ. Nós temos diariamente pessoas que abrem e fecham MEI. E não podemos, de fato, levar em conta o que é uma empresa de médio e grande porte para aquele microempreendedor individual que tem CNPJ. Então, quando houve a proposta da taxação dos multimilionários e dos bilionários, falo isso porque sou pós-graduado em economia, é importante que as pessoas possam entender que os economistas, e há um consenso que a tributação para os mais ricos, ela já é aceitável. Porém, são os políticos que decidem se podem ou não ser taxados. E aqui no Brasil, onde a população mais humilde, mais pobre, sofre com uma carga tributária, sofre com taxações altas, aonde há uma oportunidade daqueles mais ricos, que são favorecidos desde a época da ditadura militar, quando a ditadura militar propôs uma nova tributação em cima de bens e serviços, aí as pessoas, de fato, por não ter acesso à economia nas escolas, no ensino fundamental e no ensino médio, seria uma boa oportunidade para o senhor Camilo Santana levar essa ideia para as escolas, para que as pessoas, de fato, possam compreender que a economia nem sempre segue as vontades da política. A política tem um propósito de interesse, uma negociação que muitas vezes vai beneficiar um grupo ou uma empresa ou países, mas, de fato, a economia é que tem a solução para os problemas. Por isso que a gente separa muito bem aquilo que é geopolítica e geoeconomia. Mas no Brasil, um país muito desigual, onde de fato as pessoas precisam de um amparo e proteção dos políticos, nós vemos aqui políticos protegendo os mais ricos e bilionários. Se você sonha em ser rico e bilionário, não se preocupe que o Brasil é o melhor lugar para você não ser taxado e você viver a sua fortuna plena, sem pagar tributos. Enquanto você é trabalhador assalariado, a carga tributária vai para cima de vocês com muita força. Mas isso é a premissa desde a época de Jesus Cristo. Dê de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Quando Jesus Cristo falou isso, ele estava sinalizando para as pessoas que ele não ia contra as políticas, a tributação que Roma fazia sobre as pessoas. Se você achava que de fato aquilo era uma norma, uma lei dos homens, então você deveria seguir. Mas se você tem aquela crença, aquele amor por Deus, você deveria seguir.
Viu como Jesus Cristo não mistura? Mas aqui no Brasil tudo se mistura, porque o Congresso e o presidente Lula realmente de fato tem que ver isso, porque ele tem muitos aliados que se dizem que aliados, mas não são aliados, é gente que faz parte do centro-direita e que vota contra o governo. Ou seja, os caras ficam sabotando constantemente os planos do governo federal. E olha porque o governo do presidente Lula há 2 anos que só fala de economia, há 2 anos que fala de arrecadação. Não aquele papo meio amalucado dos bolsonaristas, né? Eles adoram realmente se preocupar com a vida dos outros. E aqui o governo preocupado com o Brasil, um Brasil forte e soberano, um Brasil com forte arrecadação do PIB, não é à toa que vamos crescer 3%. Mas claro que num cenário meio incerto nas variáveis externas, que provoca as nossas variáveis internas, a gente tem um cenário ainda que a gente precisa ter calma para ver como que será daqui a 2 anos. Mas de fato, o brasileiro perdeu uma grande oportunidade de equilibrar essa balança, ver os mais ricos, os multimilionários, os bilionários serem taxados de uma forma que eles são. É algo desproporcional você taxar para quem ganha pouco e não taxar aqueles que já têm uma imensa fortuna. Isso é consequência de falta de ensinamento sobre economia. O brasileiro não entende economia, mas puxou a economia para dentro da política para defender os seus políticos de estimação. E muitos deles são leigos. Vejam o nível paupérrimo de informação dos deputados e senadores bolsonaristas. É lamentável. Queríamos mudança de fato na política, mas queríamos de fato pessoas que não fossem corruptas, mas que pelo menos tivessem um senso crítico apurado, algo inteligível. Nós trouxemos para a política, com essa extrema-direita, pessoas incapacitadas, que não têm pensamento crítico, não têm intelectualidade dos assuntos importantes do nosso país e, por quebra, as pessoas ainda estão sendo investigadas por corrupção. É o caso aí do Carlos Joaquim, é o caso do Gustavo Gaia, a riqueza milionária do Zé Trovão, Carla Zambelli, enfim, pessoas que não tinham nada, entrou na política e já apresentam um patrimônio gigantesco. Esse é o maior problema do Brasil. Como vamos selecionar bons políticos se o povo ainda não aprendeu a falar, a conhecer política e também não sabe sobre economia, essa super macroeconomia? Algo que o seu Camilo Santana deveria agora repensar. Chegou a hora de dar matérias essenciais para o ensino médio, para que esses adolescentes possam se tornar adultos com senso crítico, saindo do senso comum, geopolítica, noções de direito, noções de economia. Está na hora do Brasil começar a ensinar de forma séria. Ninguém aguenta mais políticos do nível de Bolsonaro e os seus deputados e senadores bolsonaristas que atrapalham o nosso país. Eu me despeço por aqui, qualquer informação aqui, a gente traz para vocês. É isso aí. Se gostou do conteúdo e quer receber mais vídeos como este e outros sobre a situação política no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, deixe seu like e se quiser escreva um comentário com a sua opinião, pois ela é muito importante para nós. Obrigada, até a próxima e tchau.